A gente estava vendo ali a tramitação nas comissões e opa, a gente estava vendo então toda a tramitação nas comissões e a gente viu aquela parte ali de distribuição, de pareceres, enfim, tramitação terminativa nas comissões, mas tem um outro conjunto de coisas importantes que são apresentadas nas comissões, que são as emendas, né? O projeto, na verdade, ele pode receber emendas praticamente desde o protocolo até o encerramento da discussão geral. A gente vai... Mas aqui nós vamos ver especificamente a apresentação de emenda no âmbito das comissões. O projeto vem tramitando e as emendas podem ser alocadas. Dependendo de onde está o projeto, a emenda é dirigida para aquele local. Durante as comissões, então, as emendas são alocadas nos processos nas comissões. Para apresentar a emenda, vocês, não sei, eu acho que aquele manual, não sei se vocês têm, coloquei naquele manual, tem que mandar um e-mail com a emenda, né, para o e-mail dldocumentos@câmara.rs.gov.br, que a emenda é processada, numerada e colocada no processo. Então, essa parte do local aí a gente que coloca. Por favor, tenha bondade, boa tarde. E, então, nós vamos ver, partir aqui, então, da apresentação de emendas nas comissões. Emenda, subemenda, substitutiva e mensagem retificativa. A gente vai ver cada uma delas, né? Muito bem. Primeiro, os tipos de emendas, né? A doutrina, ela, se pegar os doutrinadores aí do processo legislativo, né, eles fazem, tem várias classificações, várias divisões, mas fundamentalmente elas fazem três coisas. Uma emenda pode suprimir um dispositivo de um projeto, uma emenda pode alterar um dispositivo de um projeto, e uma emenda pode acrescentar um novo dispositivo ao projeto. Então, eu resumi nessas três hipóteses aí. Como eu disse, adiantei para vocês, a apresentação das emendas é a partir da autuação do projeto até a aprovação do parecer da última comissão. Isso no âmbito das comissões. Depois nós vamos ver a apresentação de emendas na ordem do dia, que é outra coisa. Mas aqui, no âmbito das comissões, até o último parecer, porque depois que a última comissão deu o parecer, o projeto não estará mais nas comissões. Então, vai ser, as emendas vão ser alocadas na ordem do dia e tem mais especificidade lá para apresentar na ordem do dia, né? Quem é que pode apresentar emendas nas comissões? Todos os vereadores e vereadoras, todos, sem exceção, e a quantidade de emendas também é ilimitada. Um detalhe interessante é que, enquanto ele estiver tramitando nas comissões, você apresenta um parecer, apresenta uma emenda, ele retorna para receber o parecer de todas as demais comissões. Não é? Como a distribuição a partir da CCJ é simultânea, não é? Nós distribuímos a emenda, volta, o processo volta para a CCJ para fazer o parecer sobre a emenda, e depois, simultaneamente, a emenda recebe parecer de todas as demais comissões. Uma coisa muito importante é ter algumas condições para apresentar a emenda, né? Uma importante era ter pertinência com o projeto. Vocês já ouviram falar na história do jabuti, né? Todo mundo conhece a história do jabuti. Quando você passa e olha um jabuti em cima de um galho de árvore, a gente acha estranho, mas tem um detalhe: alguém o colocou lá. Ele não subiu sozinho. Então, os jabutis são chamados emendas que são dispositivos que são acrescentados nos projetos através de emendas que não têm nenhuma pertinência com o objeto do projeto. Essas emendas, elas têm característica de iniciativa legislativa e devem constituir um novo projeto. Então, tem essa questão aí. Adiantei aqui, né? Emenda sem pertinência com o projeto, ela tem caráter de iniciativa legislativa, como se fosse um novo projeto, e aí tem que ser apresentado como tal. Um detalhe importante: as emendas não podem aumentar em projetos de iniciativa reservada do Executivo e também nos projetos de organização do serviço do Legislativo. Essa regra está lá no artigo 63, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Você não pode aumentar despesa em projetos do Executivo, né, ou da mesa da Câmara. Exatamente porque quem
administra o orçamento, é o executivo, então tem essa reserva, mas é aqui, eu vejo interessante, é projeto de iniciativa reservada do executivo. Não é que não se possa apresentar um projeto que eventualmente gere alguma despesa. Eu falei aquela da Aro, lá daquela decisão do STF, né, que, que não incidindo na matéria reservada, pode ser apresentada a emenda, ainda que gere alguma despesa. Citei o caso lá de um projeto de lei uma cidade de São Paulo, acho que é de São Paulo, que determinou a colocação de câmeras de segurança nas escolas. Né? O prefeito vetou. Depois, eu acho que o veto foi derrubado, o prefeito entrou com a DIN, mas enfim, foi parar no Supremo, o Supremo disse não estando na área de iniciativa reservada, e nas vedações do 63, parágrafo 1º da Constituição Federal, pode fazer. Mas, enfim, de regra, o que nos interessa aqui é que não pode, de fato, ser aumentar a despesa em projetos do Executivo. Tem uma exceção, os projetos de leis orçamentárias. Mas, num projeto de lei orçamentária, não é que se aumente necessariamente a despesa. O projeto de orçamento prevê a arrecadação e prevê as despesas. A ideia é ter um equilíbrio. Então, obviamente, você não pode criar uma despesa nova se não tiver recursos para atendê-la. Mas é que as emendas podem aumentar as dotações e até criar uma dotação nova no orçamento. Então, seria um aumento de despesa, mas mediante a anulação de uma outra despesa que esteja no projeto. Então, se faz muito isso no orçamento. Né? Vocês vão ter oportunidade agora, nesse ano, no fizer o orçamento, você pode fazer emendas, mas você tem que realocar recursos. Não pode, por exemplo, eu quero aumentar a despesa lá para a manutenção das escolas. Eu quero botar mais lá 10 milhões. Você tem que tirar 10 milhões, você tem que subtrair 10 milhões de alguma outra dotação. Mas, enfim, é uma exceção, né? Lato sensu, assim, de aumentar a despesa, mas com essa característica, tem que ser um lado ou outro. Nesse caso aí, que as leis orçamentárias, a iniciativa é reservada do Executivo. Subemenda. A subemenda, na verdade, ela visa alterar uma parte da emenda. Simples. Né? Segue as mesmas regras das emendas, quanto à pertinência, quanto à vedação em projetos de iniciativa reservada do Executivo, enfim, de aumento de despesa. Então, é a mesma coisa. Você quer apresentar a emenda e quer ajustar, às vezes no próprio debate no plenário, se quer ajustar alguma coisa, vamos imaginar que uma emenda, se tem um projeto lá que, vamos imaginar um projeto lá que tenha, estabeleça que a vida útil dos táxis é 10 anos. Tal. Aí alguém apresenta uma emenda estabelecendo que é 15 anos. Tal. Mas aí chega um acordo lá no plenário para aprovar a emenda, mas com 12 anos. E aí você faz uma subemenda que altera a emenda e ela alterar. As emendas são votadas, a ordem de votação, as subemendas são votadas antes das emendas e as emendas, por óbvio, antes do projeto. Agora temos uma outra figura aqui, que é o substitutivo. Né? Como eu disse para vocês anteriormente, a emenda visa alterar, suprimir ou adicionar partes do projeto. Né? Agora nós temos um substitutivo, ele também ele é chamado de emenda global. A doutrina chama aí, mais antiga, chama de emenda global. Simplesmente ele dispõe diferentemente sobre a matéria que está sendo tratada no projeto. Né? Ele é um projeto novo dentro do projeto anterior. Na verdade, ele tem essa característica. Tanto é que ele tramita exatamente como um projeto. Ele volta, vamos imaginar que um projeto esteja aqui nas comissões, não é? Ele só pode ser apresentado entre a pauta, a discussão preliminar de pauta e as comissões, e aí ele retorna lá para a redação, para fazer a composição inicial, recebe parecer prévio da Procuradoria, 2 sessões de pauta, e depois ele volta para as comissões para fazer todo o caminho de novo. Então, como eu disse, é um projeto novo dentro do projeto anterior. Então, ele dispõe diferentemente da matéria que está no projeto. Tem que ser uma disposição global, muda totalmente o projeto. Né? E ele, na ordem de votação, ele é votado antes do projeto. Se o substitutivo for aprovado, o projeto fica prejudicado. Então, ele tem essa característica. Né? Como eu disse, da pauta até a aprovação do parecer da última comissão, porque um substitutivo, nós vamos ver lá depois, na apresentação de emendas no plenário, que nós podemos apresentar emendas durante a discussão geral, ou seja, a discussão geral nós vamos ver direitinho isso depois, quando a gente tratar da tramitação no plenário, a discussão geral é a parte que já
vai para votação, é discussão geral e votação. Apresentar um substitutivo numa circunstância dessa é muito complicado, porque o substitutivo tem que fazer toda essa volta de novo. Então, a gente estabeleceu um regimento que só pode apresentar a discussão preliminar de pauta até a tramitação da comissão, para não criar problemas no plenário. Depois a gente vai ver as condições para a apresentação de emendas, subemendas e mensagens retificativas durante a discussão geral. Mas, por enquanto, aqui, vamos nos ater aqui à comissão. No caso de um substitutivo a um projeto de emenda à lei orgânica, a apresentação será exclusivamente na pauta. Então, tem essa especificidade aqui. A mensagem retificativa é apresentada pelo prefeito em projetos da sua autoria. Ela simplesmente funciona da mesma forma que funciona uma emenda, uma subemenda ou um substitutivo. Né? Mesmas regras, só que ela é de competência privativa do prefeito e apresenta. Por que a gente. Alguém podia perguntar assim, tá, mas por que não é emenda, subemenda tal? Eu disse para vocês lá mais atrás que o prefeito ele tem uma intervenção anômala no processo legislativo. Né? O processo legislativo é coisa do parlamento. Né? Mas a Constituição autoriza o Executivo, de forma anômala, de forma extraordinária, a apresentar projetos e manejar projetos. Então, como ele não é integrante do parlamento, nós não chamamos de emenda, nós chamamos de mensagem retificativa, mas as regras de processamento são as mesmas das emendas e substitutivos, e eu já vi mensagem retificativa, submensagem retificativa, sei lá, uma mensagem retificativa alterando parte da outra mensagem retificativa. Bom, essa aqui em relação à parte das emendas. Agora nós vamos ver o funcionamento do plenário. Essa é a parte, né, bastante importante, porque o plenário é onde os projetos vão ser discutidos e votados. E a tramitação no plenário tem várias especificidades. A primeira coisa que nós vamos tratar é da sessão ordinária. Né? São as sessões, como o próprio nome já indica, são ordinárias, as que ocorrem regularmente. Né? Elas ocorrem às segundas, quartas e quintas-feiras, com início das 14, 14h15. Antes que alguém me pergunte pela sessão de quinta-feira, elas não estão ocorrendo. Né? Nós suspendemos ela na pandemia, né? Porque a sessão de quinta-feira ela não tem votações, era uma sessão só para debates. Tal. E aí se entendeu que em razão da pandemia, e depois não se viu, pelo menos até o momento, os vereadores não identificaram assim, uma necessidade de retornar. Então, elas estão ocorrendo, de fato, nas segundas e quartas, mas regimentalmente elas constam na quinta. Se a semana que vem a presidente quiser retomar assim, as sessões das quinta-feiras, poderá fazer. Está dentro da regimental. Ela abre com um terço dos vereadores. Então, para que a sessão se considere aberta, nós temos que ter um terço dos vereadores, que são 12. Né? Antes que alguém me pergunte, um terço de 35 não é 12, né? Mas, alguém pode perguntar isso. Mas acontece o seguinte, como dá uma fração, nós não temos, a gente não pode cortar o vereador e mandar só um pedaço dele para dentro do plenário. Então, a gente manda o vereador inteiro, a gente coloca o vereador inteiro. Então, é 12, tá? É 12. As sessões são divididas em vários momentos, né? Tem várias partes da sessão. Nós temos a tribuna popular, que ocorre nas segundas, agora nas quintas, como não está tendo sessão, ocorre apenas nas segundas. Né? Ela é entidades associativas que tenham regularidade jurídica, então registradas, e trata, é uma por sessão, bem na abertura, e os integrantes, a entidade que vem falar tem que ser, obviamente, um tema afeto com a vida municipal, né, vida local, e tem até 10 minutos para intervenção. Depois, as bancadas podem se manifestar sobre o tema pelo prazo de até 2 minutos. Tá bem? Uma coisa que a gente teve o cuidado de colocar é que ela não pode ser utilizada para comemorações. Né? O escopo da tribuna é trazer um tema de interesse municipal, um debate, uma entidade. Vamos imaginar uma associação de bairro, tem um problema lá, crônico, lá, enfim, sei lá, de um valão, de uma coisa lá, ou quer fazer uma reivindicação. Quer dizer, é um tema de interesse municipal, um tema de interesse da comunidade. Então, a tribuna é para isso, não é para fazer comemorações lá do aniversário da entidade, coisa e tal. Tá. Então, a gente
centra, né, o escopo, o objetivo é trazer um debate sobre um tema que seja de interesse local. Bom, depois da tribuna popular, é importante eu dizer para você, eles não, a ordem que eu vou expor aqui não é a ordem que está no regimento, porque as sessões mudam, eles mudam de ordem dependendo do dia da sessão. Eles não são só sempre tribuna, grande expediente, não. Aí um dia a tribuna sempre abre, depois um dia é grande expediente, outro dia é comunicativo. Então tem umas mudanças aí. Pois não, não. Sobre a tribuna, por exemplo, os conselhos, eles não têm CNPJ, não têm entidade. Alguns conselhos gostariam de usar a tribuna popular, mas não são entidades registradas, não conseguem. Nós entendemos que os conselhos. Não é necessário. Até poderia se alterar o regimento para isso. Mas, na verdade, os conselhos, nós entendemos que eles são órgãos municipais, né? São entes do município. Né? Então, o conselho utilizaria a figura do comparecimento. Essa seria a figura adequada. O comparecimento está ali no artigo 139, né, tal, e diz que é o seguinte: autoridades municipais poderão comparecer, convocadas ou espontaneamente, para tratar de algum assunto. Então, autoridades municipais, obviamente, são autoridades públicas, nós entendemos. Se bem que a gente alarga um pouco esse conceito, né? Por exemplo, tem uma festa religiosa, né? Vem um ministro religioso aí que quer falar, a gente entende que é um comparecimento assim, tal, porque ele, embora não seja uma autoridade pública, ele é uma autoridade para uma parcela daqueles que seguem a denominação religiosa a qual ele pertence. Então a gente tem uma certa flexibilidade, mas concretamente quanto aos conselhos, a gente entende que eles são órgãos municipais e estariam, então, facultados ao comparecimento, bastando que mande um ofício, obviamente isso vai para a mesa, é a mesa que define isso, então, um ofício com os detalhes sobre o que vai tratar, enfim. Grande expediente. O grande expediente é uma outra parte da sessão, que são dois oradores por sessão, com tempo de até 15 minutos para tratar de um tema livre. Né? Então, se o vereador, a vereadora tiver um tema de maior fôlego para tratar, pode utilizar o grande expediente. Como é que são organizados esses dois oradores? É por ordem alfabética, 2 a 2. 2 a 2. Então, fica disponível aí para. Né, os blocos são formados por ordem alfabética, né, dos vereadores e das vereadoras, então 2 a 2. Tá? O tema é livre, como eu já falei. E aqui tem um detalhe que é o seguinte: ele não pode ser utilizado para homenagem que impliquem o uso dos serviços típicos das homenagens. O que é os serviços típicos das homenagens? Relações públicas, composição de mesa, espaço para o homenageado falar. Né? Então, não tem isso. Mas agora, se o vereador quiser utilizar o tempo dele para fazer uma fala em homenagem, a uma pessoa tal, poderá fazê-lo, obviamente, com essa limitação. Aqui tem um detalhe que é o seguinte: o, é que isso aqui se criou uma prática, mas eu vou ler a regra. Se abrir o período, o bloco do 2 passa, mesmo que um ou nenhum inscrito use a palavra. Né? Se o presidente chegar e dizer assim, está aberto o grande expediente, ele vai chamar os dois oradores, chama o primeiro, aí se o vereador não quiser, aí passa, o outro passa, tal, mesmo que não use a palavra. Mas se criou uma curiosidade aqui, que é o seguinte: é o adiamento do grande expediente. É muito comum o vereador ir ali na tribuna, normalmente os dois que são os oradores, não preparou um discurso de 15 minutos no plenário é uma eternidade. 5 minutos já é uma eternidade. 15, então, nem se fala. É verdade. É verdade. Imagine assim, o plenário parado 15 minutos. É uma eternidade de tempo. Falando, então, precisa mais, precisa organizar melhor. Então se criou aí uma prática, né, de requerer a transferência do expediente. Isso causa um problema que, veja bem, é 2 por sessão, é 4 por mês. Vamos imaginar que passe sempre, são 4 por mês. Então, nós temos 35 vereadores. Olha quanto tempo leva você chegar no grande expediente. Você vai adiando, vai empurrando a fila para diante. Né? Vai empurrando a fila para diante.
Agora, se um falar, o bloco passou mesmo que o outro não fale. O vereador não pode do bloco chegar e dizer, eu queria transferir o meu, tá, é o meu. Não, é o bloco. Tem, tem que haver acordo dos dois integrantes do bloco. Aqui, relativamente ao período, né? Se não abrir nem for aprovado o requerimento de transferência, que acabei de falar para vocês, passa então automaticamente para a sessão seguinte. Né? Então, aí essa fila também, mesmo, vamos imaginar que por um motivo lá não seja aberto, às vezes a inversão dos trabalhos na sessão, passa o grande expediente por fim, aí tem uma ordem do dia gigantesca, não chega nele, então ele vai. Não, o bloco não passa, né? Porque ele não foi aberto. Né? Aí fica para a sessão seguinte. Aqui tem um detalhe interessante: o tempo pode ser cedido. Né? Vereadores podem ceder o seu tempo para um outro vereador ou vereadora falar. Pode ser, você pode ceder para o mesmo partido, para alguém do mesmo partido, ou para alguém de um outro partido. Isso é possível de ser feito. Comunicações. Também está ocorrendo apenas nas segundas. Né? São 6 blocos. Desculpe, são 6 blocos com 6 vereadores, cada pelo tempo de até 5 minutos. Então, para cada parlamentar. Esses blocos são feitos através de uma propriedade. A gente faz uma mescla ali para não ficar uma fila só do mesmo partido, a gente tenta colocar para que possa ter uma multiplicidade, né, maior. Aqui ó, são para a proporcionalidade partidária e ordem alfabética dentro da proporcionalidade. Né? Então, são esses blocos aí. O tema também é livre, né? Pode ser utilizado para tratar qualquer assunto de interesse público. Aqui é a mesma coisa do grande expediente. Né? Se o bloco abrir, o que é o bloco abrir? É o presidente olhar e dizer assim: passamos agora às comunicações. Com essa frase, o período está aberto. Né? Então, como são 6, se um falar, passou igual. Os outros não falaram, passou igual. Mesma coisa do grande expediente. Se não abrir ou for aprovado o requerimento de transferência, passa para a sessão seguinte. Aqui também, o tempo das comunicações pode ser cedido para qualquer vereador ou vereadora. Aqui é só para vocês conhecerem a regra regimental, não está acontecendo, mas nas quintas-feiras são os mesmos blocos, os blocos se alternam, né? E aí nós temos mais a possibilidade de 6 inscrições voluntárias. Vereadores que não estão no bloco, mas querem falar na quinta-feira. Eu disse para vocês que na quinta-feira não tem mais votações. Né? O que acontece? A Câmara tinha votações nas segundas, nas quartas, e, na verdade, assim, quando eu entrei, a sessão era sexta-feira de manhã, a última da semana. Era sexta-feira pela manhã. E depois se entendeu que era melhor colocar na quinta de tarde. Tal. Eu, particularmente, achei mais adequado. Né? E, e aí tinha votações. Tinha votações. Aí, em 2009, se entendeu que um presidente que nós tivemos aqui entendeu que seria interessante ter um espaço maior para debater temas de mais fôlego na cidade. Então, retiramos o grande pedido, desculpe, retiramos a ordem do dia das quintas-feiras, e aí ficou, então, como sobrou mais espaço, nós fizemos, então, algumas possibilidades aqui de fala maior também. Tá? Então, são 6 dos blocos e mais 6 espontaneamente. Aqui tem foi o motivo pelo qual nós tiramos a ordem do dia da quinta-feira, é, para que seja a possibilidade de ser tratado um tema único. Né? Então, a vereadora faz um requerimento. Olha, eu gostaria que nessa quinta-feira o período de comunicações seja destinado exclusivamente para tratar sobre a saúde em Porto Alegre. Vou pegar um tema aí que está. Então, aí o que acontece? Ele é aprovado lá na mesa nas lideranças, e podem participar convidados externos para a exposição do tema, né, por até 20 minutos no início e 10 no final. Você vai tratar um tema, por exemplo, pegar um tema genérico, assim, saúde, você pode trazer lá um médico, uma autoridade na saúde, alguém para fazer uma exposição inicial, depois os vereadores fazem um debate e no final
essa pessoa que vem falar, pode ser um técnico, pode ser, enfim, alguém que seja um expert na área, então, faz uma fala final. E aqui tem uma diferença. Ó, nesse período de comunicação, no período temático, tá, ele só pode se inscrever espontaneamente 12 vereadores pelo tempo de até 5 minutos. Não tem aquela outra parte do bloco, não tem. Aí, quando for destinado quinta-feira para tratar apenas um tema específico, só cabe, então, só falarão 12 mediante inscrição voluntária. Isso aqui virou um problema, que é o seguinte: a ideia é maravilhosa, a ideia é interessante. Mas o que, que aconteceu? Esse negócio ficou assim. Moral da história era assim: ó, vinha o vereador, o convidado, estava o presidente presidindo a sessão e 3 vereadores no plenário, porque todo mundo vinha na quinta-feira, como não tem ordem do dia, davam presença e iam cuidar do mandato, das coisas do mandato. Então, assim, ó, era um negócio, às vezes, a gente passou por situações muito constrangedoras. Tal. Mas, enfim, aí a pandemia, não fizemos mais sessões e esse negócio ficou desse jeito e tal. Volta e meia vem o debate sobre colocar novamente a ordem do dia na quinta-feira, mas esse debate ele vai e vem, vai e vem. Não houve assim ainda, não se afirmou assim ainda uma, uma decisão sobre isso, né? Também não pode ser utilizado para homenagens no período temático, né? Então, mas no período de comunicações, voltamos lá para aquele que são com blocos, né? Primeiro bloco de 6 vereadores cada um. Pode ser feita a homenagem. É o único momento da sessão onde pode ser feitas homenagens com a infraestrutura da casa. Eu disse para vocês que no Grande Expediente também poderia ser feita uma homenagem, mas é uma homenagem sem a infraestrutura das homenagens, que é, como eu disse para vocês, cerimonial, composição da mesa, espaço de fala para o homenageado, mas nesse aqui pode. Nesse aqui pode. Também ocorreria nas segundas às quintas, tem que ter um requerimento aprovado no plenário, isso passa pelo plenário, um por ano para cada vereador, tá? Um por ano. O autor homenageado pode ser uma pessoa física e pode ser uma pessoa jurídica, situação em que falaria um representante da pessoa jurídica. Pode falar por até 5 minutos. Né? Aqui tem uma outra coisa interessante: os vereadores que estão inscritos automaticamente no bloco, isso aqui só cabe quando tem aquele bloco fixo. Tá? Os vereadores inscritos no bloco fixo podem falar na homenagem ou fora dela depois que a homenagem acaba. Então, quando está ocorrendo a homenagem, se terminou a fala lá terminou a fala do autor da homenagem, nós consultamos os demais inscritos, né, no bloco, se querem falar na homenagem. Não querendo falar na homenagem, eles falam depois que a homenagem acabar, que o convidado for embora. Obviamente que a gente não pergunta isso lá do microfone de apátridas, a gente desce e pergunta para cada vereador: vai falar na homenagem, não vai falar na homenagem, para não constranger, obviamente, o convidado, né, o homenageado lá, porque o cara não quis falar. Então, tem essa possibilidade. Aqui tem uma coisa interessante. Essas homenagens são, no período de comunicações, elas são vedadas entre 30 de novembro até o recesso, até 23 de 12. Por quê? Porque é o período que nós estamos votando os orçamentos. Então, a sessão não pode se prolongar. Vocês já tiveram uma experiência, quando tem uma homenagem, a ordem do dia vai entrar lá 4h30, 5 horas da tarde. Então, Então, nesse período, nós precisamos ter mais tempo de sessão para votação de projetos. Não só o orçamento, mas também votação de projetos. Né? Os vereadores às vezes querem votar os projetos no fim de ano. Sempre no fim de ano dá uma certa correria aí, porque há um interesse de votar os projetos, coisa e tal. Enfim, há um interesse maior de votação no fim do ano. Bom, períodos temáticos e homenagens não pode ocorrer, no caso da quinta-feira, não pode ocorrer concomitantemente, ou é uma coisa ou é outra. Né? Mas aqui é na quinta-feira. Bom, tratamos então de 2 fases da sessão, tirando a tribuna. Nós já vimos 3 fases, né? Tribuna, grande expediente e comunicações. No grande expediente de comunicações são temas livres. Mas agora nós temos um outro período, que é a discussão preliminar de pauta. Tá? Quando a gente fala assim, existe uma certa confusão terminológica, né? Em relação a isso,
porque é o seguinte, quando a gente fala qual é a pauta hoje, normalmente, no senso comum, nós estamos pensando naquilo que será votado hoje. Qual é a pauta da sessão de hoje, né? Mas, para fins regimentais, a discussão preliminar de pauta ela tem um outro sentido. São os projetos que acabaram de receber o parecer da Procuradoria, então o projeto entra, vai lá para a redação, depois recebe o parecer da Procuradoria, e depois eles ficam 2 sessões consecutivas na chamada discussão preliminar de pauta, ou seja, nós podemos ter vereadores, ocorre na quarta-feira também, nas segundas, quartas e quintas, né? E pode falar até 5 vereadores inscritos espontaneamente. O vereador vai lá, só quero me inscrever na pauta. Então, e também 5 minutos, mas tem um detalhe: o projeto fica 2 sessões, né? Os projetos orçamentários ficam 4 sessões. Quais são os projetos orçamentários? Plano plurianual, que acabou de chegar, é feito uma vez a cada 4 anos. É as projeções do governo a partir do segundo ano até o primeiro ano da legislatura seguinte. E, anualmente, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, ela vem ali por agosto, setembro, nós votamos ali em setembro, outubro. A lei de diretrizes orçamentárias ela vai trazer os regramentos, os lineamentos que vão ser utilizados depois para a elaboração da LOA, que é o orçamento anual. Esse é o que contém, então, propriamente as despesas que vão ser os gastos, né, os investimentos e também as receitas que vão ser arrecadadas. Então, esses ficam 4 sessões na pauta. Nós chamamos de pauta especial exatamente porque são especificamente para esses projetos, não é? Bom, isso quanto à pauta. Uma outra coisa importante sobre a pauta é que na agenda da sessão, que a gente coloca ali nos grupos, né, tem ali a lista dos projetos que estão na primeira sessão de pauta e na segunda. O adequado é que os vereadores e vereadoras falem apenas sobre um projeto ou dois, sobre os projetos que estão na pauta. Mas a gente sabe que a pauta é usada para outras coisas também. Você fala uma frase sobre um projeto que está na pauta, depois fala um tema que ele quer falar. Mas isso faz parte da coisa. Mas, de fato, a pauta não seria tema livre, né? Seria um tema sobre os projetos que estão na pauta. Tinha um vereador, vou contar uma história. Não contei uma história ainda. Tinha um vereador muito experiente, ele foi vereador por muitos anos, era um homem extremamente experiente. Hã? O vereador Reginaldo Pujol. Ele era um orador excepcional, um homem muito inteligente. E aí é o seguinte, ele sempre que ele chegava na sessão, ele se inscrevia na pauta. Chegava no plenário, se inscrevia na pauta. Aí, quando o presidente abria o período de pauta, está aberta a pauta. Primeiro inscrito, o vereador Reginaldo Pujol. Aí ele vinha ali no plenário, passava ali onde eu fico, do lado do presidente, e pegava a folha da pauta, e ele ia caminhando lentamente até a tribuna, olhando, os projetos que estavam na pauta. E aí ele escolhia um, ia para a tribuna e fazia uma fala coerente e completa sobre o projeto. Ele tinha muita habilidade, a gente gostava de ver, porque ele tinha o prazer de falar, na verdade era isso, ele era um vereador da geração mais antiga, né, tal, e ele está vivo, ele tem 85 anos, então, quando ele vem aqui no plenário, ele está assessorando lá o prefeito. Mas ele era da geração antiga, que o pronunciamento era importante, a fala era importante, coisa e tal. Naquela época não tinha redes sociais, né? Então o pronunciamento era bastante. E ele tinha gosto de falar e era um excelente, mas era muito engraçado. Ele pegava da balcão ali, do balcão da mesa ali até a tribuna, meia dúzia de metros ali, ele escolhia o projeto, ia lá e falava, e era coerente o discurso sobre o projeto. Eu não esqueço. Era uma figuraça. Lideranças partidárias. Também os líderes podem utilizar a palavra, né? O líder da bancada ou alguém da bancada por ele indicado, né? Então, tem um espaço para o uso da liderança, pode falar por até 5 minutos, não pode ser cedido, com exceção da liderança do governo e da oposição. E explico por quê. A comunicação de líder, ela é uma posição partidária sobre algum tema. Então, ela não pode ser cedida. Diferentemente da comunicação e do grande expediente, que são temas livres, você pode ceder, até para alguém que não seja do partido. Mas, como a ideia
do espaço de liderança ser uma comunicação, uma posição partidária sobre algum tema, então ele não pode ser cedido. Obviamente, com exceção da liderança do governo da oposição, porque, obviamente, não é um partido único. Então, você pode ceder a liderança do governo para os partidos da base ou ceder a liderança da oposição para os partidos que integram lá os blocos de oposição. Aqui tem um detalhe: ele pode ser utilizado, pode ser solicitado pelo vereador ou pela vereadora em qualquer parte da sessão, com exceção da ordem do dia. Por quê? Porque a ordem do dia é o momento da discussão geral e votação de projeto. Então, não caberia, atrapalharia o funcionamento da ordem do dia. Você está lá no meio da discussão do projeto e aí daqui a pouco alguém pede a liderança e vai falar sobre um outro tema. Tá? Então, seria muito improdutivo isso. Então, não cabe durante a ordem do dia. Outra coisa interessante é que, durante a fala de líder, não cabem a partes. Nas comunicações no grande expediente, cabem a partes. O vereador pode apartear, né? Uma coisa interessante sobre a parte é que não há um direito ao aparte, há a possibilidade de apartear. E quem concede o aparte é o orador que está na tribuna. Bom, às vezes o vereador pede o aparte e o orador não dá. E está tudo certo. Tá? Mas nas comunicações de liderança, exatamente porque eles expressam uma posição partidária, não há debate. Né? Normalmente, às vezes, o aparte é usado ou para apoiar a fala, ou até para contraditar a fala. Olha, mas tem isso, coisa e tal, tal. Então, se estabelece ali com a parte, às vezes, a possibilidade de um pequeno debate. Como não é a ideia não é o escopo da comunicação de liderança estabelecer esse debate durante a fala, então se veda o aparte. Bom, agora nós vamos chegar aqui na parte mais. Pois não? Do? Sim, sim, sim. Também é bem apanhado. A liderança partidária pode falar sobre qualquer assunto. Né? A outra parte da sessão, que para mim, particularmente, é a mais importante, porque é uma parte da sessão onde a Câmara exerce a sua principal atividade, que é votar projetos. E essa votação é feita na ordem do dia. Então, é um outro período, vejam, são vários períodos que tem a sessão. Tribuna Popular, grande expediente, comunicações, pauta e agora a ordem do dia. A ordem do dia ela é dividida. Não, a ordem do dia é uma coisa só, mas ela tem dois momentos em cada projeto. Cada projeto. Ela tem a discussão geral, não é? Onde cada projeto pode falar todos os vereadores por até 5 minutos cada. Como é que funciona? Como é que funciona isso? Ah, ah, quando eu falo e leio ali a ementa do projeto, né, o presidente diz está em discussão. Aí todos os vereadores e vereadoras que quiserem falar poderão utilizar a palavra por até 5 minutos. Tá? Por óbvio, só pode ser abordados aspectos do projeto em discussão, coisa que às vezes também dá uma escorregada. Aí você não tem como controlar isso, não adianta. Faz parte do parlamento. O parlamento tem coisas, né, que fazem parte, a gente tem que entender que funciona assim, entendeu? Então, não é assim que é. Assim, por que que é? É porque sim, né? Tinha até um programa infantil antigo que dizia porque sim não é resposta, né? Não, mas aqui é porque é e não adianta, os caras fazem é assim. A inscrição pode ser cedida uma vez, tá? Por orador que é destinatário da cedência. Então, um vereador pode falar 10 minutos na discussão geral. Uma por inscrição própria e outra por um vereador, a vereadora que se inscreve e cede o tempo para o orador que está na tribuna. Um dado interessante aqui, esse é bem importante, né? A discussão geral pode ser adiada por requerimento aprovado no plenário por até 5 sessões. O que acontece? O vereador, naquela reunião de lideranças lá da quarta-feira, às 11 horas, os vereadores indicam os projetos que gostariam de ver votados nas semanas subsequentes. E ele vai para a priorização. Aí, quando chega a vez dele lá na sessão, já passamos ao número 2 da lista, e aí leio a emenda. E, às vezes, numa movimentação de plenário, se chega à conclusão que o projeto precisa ser ajustado, precisa ter alguma coisa, então não seria adequado ele ser votado naquele momento. Então o vereador pode pedir, a vereadora pode pedir um adiamento da discussão. Ele sai da lista, fica fora durante o número de sessões
correspondentes ao requerimento aprovado, são até 5, e depois ele volta para a lista automaticamente lá no fim da lista, né? Aí volta no fim, pois não? Sim, sim, sim. Não, não. O adiamento pode ser pedido por qualquer um. Qualquer um. Boa, boa pergunta. Qualquer um pode pedir o adiamento. Não é só o proponente. E às vezes acontece. Diga. Até qual parte de uma sessão, encerrando antes da ordem do dia, ela conta como sessão ou é a sessão no lado centro? Não, não, conta a sessão 400. Não é tantas ordens do dia. Não, boa, boa pergunta. O colega perguntou se esse prazo do adiamento, número de sessões, contaria na sessão como um todo ou contaria só em razão da ordem do dia. Não, é a sessão. Sessão como um todo. Mesmo que na sessão não tenha ordem do dia. Aqui tem uma coisa engraçada. Cabe apenas um requerimento de adiamento por sessão. O que que o pessoal fazia? É até 5. Pode adiar até 5. Aí o vereador ia lá e fazia o pedido de adiamento por 5 sessões. O requerimento era rejeitado, eles faziam por 4. Era rejeitado, eles faziam por 3. Era rejeitado, eles faziam por 2 e depois fazia por 1. Isso dava 2 horas de discussão, matava a sessão. Isso não. O negócio é o seguinte, o cara tem que saber, tem que querer quantos ele quer, né, de uma vez só. Então, se retirou, se colocou isso, se escrever isso no regimento, para ter um adiamento só por sessão, para evitar. Porque nós sabemos, assim, ó, isso é outra coisa importante vocês entenderem, que o jogo de plenário é uma coisa que faz parte do parlamento. Tirar quórum, isso são jogos parlamentares que são típicos dos parlamentos. Adiamento, retirada de quórum, isso é coisas que são normais nos parlamentos. Né? Aqui tem um detalhe interessante que é o seguinte: encerrada a discussão geral, não pode retirar o projeto, substitutivos, emendas e subemendas. Essas coisas todas aqui podem ser retiradas. O vereador pode pedir a retirada de uma subemenda, pode pedir a retirada de uma emenda, pode pedir o arquivamento de um substitutivo e pode até, inclusive, pedir o arquivamento do projeto ou a retirada da priorização. São 2 momentos, né? A ordem do dia, como eu falei para vocês, é aquela fase do processo legislativo onde os projetos, proposições estão em condições de serem votadas. Então, depois, nessa reunião de quinta-feira, às 11 horas, nós podemos, os vereadores fazem a indicação dos projetos para priorização. Então, o vereador pode requerer a retirada só da priorização, aí ele volta lá para aquela piscina que eu falei para vocês, onde estão todos os projetos na hora do dia, até que o vereador depois pensa a reinclusão na priorização. Mas aqui que nós estamos falando de retirada, aqui é a retirada de tramitação. A retirada de tramitação, ela simplesmente manda para o arquivo. A retirada de tramitação manda para o arquivo. Retirada da priorização, ele volta lá para aguardar a nova priorização. Então, terminada a discussão geral, não pode fazer isso. Né? E tem um motivo para isso. Né? É um motivo de economia, né? Um motivo de razoabilidade. Né? Economia processual, que eu digo, né? A economia financeira. Razoabilidade. Você passou a tarde inteira discutindo o projeto. Aí chega lá no fim e o cara diz, não, eu quero retirar o projeto. Não. Ele pode adiar, né? Mas não cabe também depois da discussão geral. Essas coisas, todas essas operações podem ser feitas durante a discussão. Exatamente para você não perder a tarde inteira lá e depois o sujeito não quer votar. Também não podem se apresentar emendas encerrada a discussão geral. Né? As emendas aqui é o seguinte: durante a discussão geral, eu falei para vocês que emendas substitutivas podem ser apresentadas lá quando o projeto está nas comissões, na pauta, nas comissões. Na, Nós vamos ver depois a parte de emendas, mas aí na ordem do dia pode ser apresentadas 2 emendas por liderança. Né? Mas isso nós vamos ver depois especificamente lá. Mas, enfim, encerrada a discussão geral, não pode, então, apresentar essas emendas que podem ser oferecidas extraordinariamente durante a discussão geral. Não pode apresentar destaques, né? Mas a retirada pode. O que são destaques? Destaques como o próprio nome diz, você destaca de um projeto um dispositivo ou mais para serem votados separadamente. Por que isso é? Para que serve isso? O cara vai votar o projeto todo? Não. Às vezes, na discussão, se chega a um acordo que esse projeto, o artigo 5º dele, não dá para passar. Os vereadores aprovam,
se tirar o artigo 5º. Então, qual é a maneira de fazer isso? Se faz um requerimento de destaque e essa parte é votada separadamente antes da votação do projeto. Então, vamos imaginar que o nosso artigo 5º lá haja um acordo para que ele seja retirado do projeto. Como nós não podemos fatiar o projeto, né, ele se faz um destaque e se orienta, então, pela rejeição. O acordo pela rejeição, então se rejeita o artigo 5º e depois se vota o projeto com os dispositivos que sobraram. O destaque tem esse fundamento. Ele serve também, ele é utilizado também, se usa muito, aliás, mais do que por esse objetivo que eu acabei de falar, ele serve para permitir que seja feita a discussão em separado de emendas. Então, depois nós vamos ver lá a parte das emendas de plenário, lá nós vamos ver os destaques das emendas. Então, a emenda destacada, porque a votação, eu estou antecipando rapidamente, o projeto é feita a votação do projeto, né? As emendas, subemendas são votadas antes, primeiro subemendas, depois emendas. Então, na votação das emendas, elas não cabem em discussão da emenda. Cabe discussão geral do projeto e das emendas, né? E cabe encaminhamento geral do projeto das emendas. Mas as emendas destacadas podem ser encaminhadas separadamente. Então, é utilizado o destaque também para isso. Mas, fundamentalmente, para o que nos interessa aqui no nosso debate, é que os destaques são a separação de partes do projeto para serem votadas separadamente do corpo do projeto. Retirada de urgência também não pode, não é? Nós vamos ver ali mais adiante, tudo é mais adiante, né? É boa essa aula porque tudo é mais lá adiante. Tudo é aula, vou empurrando a coisa. Não, eu separei bem direitinho para não criar muita confusão. Nós vamos ver depois lá a parte da abreviação da tramitação legislativa, né? E uma delas é a urgência. Então, basta sabermos que nesse momento também, encerrada a discussão geral, não pode retirar a urgência de um projeto a qual tenha se conferido essa característica, né? Bom, encerrada a discussão geral, nós passamos para a votação propriamente dita. E antes de se colherem os votos, né, pode ser feito um encaminhamento da votação. Então, que é uma fala também mais restrita, porque aí o que é? Cada projeto pode falar o autor, um vereador por bancada e governo e oposição por até 5 minutos, porque aqui é posição partidária, né? Tudo que for por bancada é posição partidária. Então, também tem essa hipótese aí de falarmos no encaminhamento. Desnecessário dizer que só devem ser abordados aspectos do projeto, né? O encaminhamento não pode ser cedido, como é a todas as outras falas que tem. Por quê? Porque ele é uma posição partidária. Então, se ele é um espaço para uma posição partidária sobre o projeto, eu não posso mandar lá para um sujeito que é vereador, que é do outro partido, que tem outra orientação, para falar, porque a orientação é a fala do partido, né? A posição partidária. Então, não pode ser cedido. Tá? Aqui tem uma coisa que foi uma coisa que inventaram. O orador não pode reunir as condições de autor e pela bancada, porque eu falei para vocês, olhem ali em cima ali, ó, pode falar o autor, um vereador por bancada e governo oposição. Então, foi uma ideia que teve, honestamente, eu não concordo muito com ela, eu já estava lá mais antigo, era uma ideia para permitir uma maior pluralidade nas falas. Então, você não pode o autor pegar 10 minutos, 5 como autor e mais 5 como representante da bancada. Tá? Isso aí é uma coisa que nós temos que tirar do orçamento, que isso aí foi uma invenção que fizeram aí. Relativamente aos destaques, então, quando nós tivermos matéria destacada, pode falar o autor do destaque, o autor da proposição, um vereador por bancada e um governo e oposição. Encaminhamento é sempre isso, é autor do requerimento, autor da proposição e um vereador por bancada e também um representante do governo e um da oposição. Bom, terminada há um outro detalhe que é o seguinte, eu esqueci de escrever isso aqui. Os encaminhamentos, desculpe, a votação, ela pode ser adiada também, acho que está aqui nesse ponto aqui. Mas a votação pode ser adiada, possivelmente vai aparecer aqui depois, mas se não aparecer eu já vou adiantar para vocês. Assim como a discussão geral pode ser adiada por até 5 sessões, a votação pode também ser adiada por até 5 sessões, daquela mesma maneira, um requerimento por sessão. Também pode
porque às vezes a discussão geral encerrou, e a questão de fazer um ajuste, uma coisa no projeto lá, tá, se bem que depois de encerrada a discussão não cabe apresentação de emenda, não cabe mais nada, mas às vezes se usa porque o vereador às vezes tem um projeto e o governo às vezes tem um pensamento diferente sobre o projeto. E aí, às vezes, não, segura aí o líder do governo, não, segura, segura, segura. E aí, então, encerrada a discussão, se pode adiar a votação também, para ter uma. Só que essa negociação, assim, ela é tudo ou nada, né? Porque não pode apresentar emenda. Às vezes, o governo combina de mandar um projeto mais que ele entende mais adequado sobre aquele tema, é negociação política. Mas, enfim, pode ser adiado. Tipos de votação simbólica. Na votação simbólica, o, o presidente quando anuncia a votação, então, né, como é que é a sessão? Né? O vereador, o presidente coloca, então, em discussão, depois que eu leio a emenda do projeto, o presidente coloca em discussão, os que desejam discutir o fazem, e depois passamos à votação. E aí, na votação, abrem os encaminhamentos, como nós falamos, e terminada os encaminhamentos, o presidente coloca em votação, inicialmente sempre simbólica. Né? Se faz lá os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. E aí vê lá quantos tem lá a favor ou contra. Quando, obviamente, está muito dividido, nós fazemos uma votação. Quando na votação simbólica a gente vê que o plenário está dividido, não há condições de tu olhar numa olhada assim, ver se tem mais aprovado, mais a favor do que contra. A gente aí faz uma votação nominal, que é o próximo tipo. A votação nominal, cada voto fica registrado separadamente. Na simbólica, não. Quando o presidente olha lá, os vereadores concordam pelo menos com estão, os contrários se manifestam. Aí um lá levanta a mão, contra, dois, só com os votos contrários do vereador fulano, fulano está aprovado. Né? Na nominal, não. Na nominal existe a possibilidade, na verdade não é possibilidade, é obrigatoriedade de registrar os votos separadamente. Né? Nós fazemos aqui através do painel eletrônico. Né? O painel é aberto, o pessoal que opera o painel abre o painel, e aí tem 1 minuto e meio para que os vereadores e vereadoras registrem os seus votos, né? Que é a parte da coleta de votos. Então, nós chegamos na coleta de votos. A ordem de votação, já adiantei para vocês ali, nós começamos pelas subemendas, depois substitutivos, depois o projeto. Essa é a ordem de votação. E aqui tem uma coisa interessante que depois de que o presidente anuncia o resultado, 10 votos a favor, 5 votos contra e 5 abstenções, está aprovado. Depois de anunciado o resultado, não pode ser alterado o voto. Até então, os vereadores podem alterar os votos. E às vezes acontece, o vereador se atrapalha lá, aperta na tecla lá, não, e ele queria votar sim. Enfim, há a possibilidade de alterar os votos. Que aí o painel, por que não pode alterar? Porque depois que o presidente anuncia os votos, o painel é encerrado. E quando aquela votação é encerrada, nós não podemos mais alterá-la no sistema. Tu fecha, ela vai direto lá para a página da Câmara e nós não temos mais como alterá-la. E nem poderíamos, né? Isso é uma questão de segurança, né, das votações. Então, depois que fechou, mas aí o vereador vem, não, mas eu queria votar sim, tal. E aí a gente faz o registro da intenção do vereador em votar sim, isso vai para a ata da sessão. Aí fica consignado lá que se atrasou, sei lá, não, chegou depois, se distraiu, tal. Aí se faz o registro da intenção. Né? Também se aceitam as declarações de voto por escrito. O vereador quer explicar por que votou desta ou daquela maneira, então ele pode apresentar uma declaração de voto por escrito. É verdade que, na prática, o vereador vão ali no microfone de parte, se fazem o justificativo, vai para os apanhados taquigráficos e fica. Mas o adequado era fazer por escrito, porque aí vai para dentro do processo, né? Ficaria dentro do processo. Mas, enfim, é uma coisa muito. Aqui tem um detalhe interessante. Né? Às vezes, nessa hipótese da votação simbólica, né? onde fica lá todo mundo, um levanta a mão, outro não levanta, uns levantam e tal, e mesmo que o presidente eventualmente declare aprovado ou rejeitado determinado projeto com base na votação simbólica, qualquer vereador pode pedir a verificação de votação. Nesse caso, então, é feita uma votação nominal, mesmo que o projeto tenha sido considerado aprovado ou rejeitado na votação simbólica. Então, pode ser feito a verificação de votação. Essa verificação pode ser feita até nós entrarmos na discussão do próximo projeto, para não tumultuar a sessão. Diga. Se percebe que a forma não simbólica que constatou errado. Vale a nominal. Vale a da verificação.
Vale a verificação. Não, a gente faz isso de ofício até, porque quando muita gente levanta a mão, fica meio confuso de tu contar lá, tal, e aí a gente já pega e diz, não, vamos fazer, a gente já faz a verificação de ofício, mas os vereadores podem também requerer. Já falei para vocês aí do adiamento, pode ser adiada por até 5, acabei já adiantando isso para vocês. Aqui um detalhe muito interessante, votação de veto, né? O veto é onde o prefeito manifesta uma inconformidade lá com uma parte do projeto ou totalmente. O prefeito pode votar em parte ou no todo, né, ou em parte. Tá? Aí, quando o veto volta, há uma confusão que muita gente faz, e ela é bem fácil de fazer, não é? Que é o seguinte: as pessoas, os vereadores, os assessores podem achar que se vota o veto. Não, não vota o veto. Nós votamos novamente a parte vetada ou a proposição inteira, caso o veto tenha sido total. Então, a Câmara vota novamente o projeto ou a parte vetada. Então, não é o veto, porque se tem uma confusão, tu vota o veto, não. Aí o que, que acontece? Se a parte que está sendo votada de novo, vetada, ela for aprovada, o veto é considerado rejeitado. Se a parte que está sendo votada de novo for rejeitada, o veto está mantido. Então, ela é invertida. Né? Isso é bem chatinho, né? A gente se confunde com isso. Já falamos dos destaques, né? Tudo pode ser feito destaque, emenda, subemenda, parte do projeto substitutivo, e são definidos de plano pelo presidente. Esses destaques, requerimentos de destaque, são apenas apregoados. Não há necessidade de votação no plenário dos destaques. Como eu falei para vocês, os destaques fazem com que essas partes aqui sejam votadas separadamente e cabe um encaminhamento separado para elas. Fundamentalmente é isso. Aqui, a possibilidade de destacar o veto, partes do veto. Também tem essa possibilidade, doutor. Vamos imaginar que o prefeito vete um projeto integralmente ou vete lá 3 artigos de um projeto. Né, tal. E aí, no debate, no plenário, ali, nas conversas partidárias ali, se chega a um acordo para derrubar uma parte do veto e manter outra. Esse aqui são 3 artigos. Tá? Esses 2 aqui a gente dá acordo, mas esse aqui de jeito nenhum. Tal. Então, se faz o destaque do veto, o vereador faz um requerimento, esse requerimento tem que ser aprovado no plenário, né? E aí, então, tu vota novamente o projeto, mas aí a parte destacada é votada antes, que nem a votação do destaque de emenda ou de parte do projeto, ela é votada antes, e aí, se ela for aprovada, está dentro do projeto, o veto está rejeitado, se ela for mantida, o veto está, se ela for rejeitada, o veto está mantido. E depois se vota o resto da proposição. Sempre o foco é na proposição, nunca é na peça do veto. A peça do veto, na verdade, o prefeito rola ali as razões pelos quais ele vetar. Ele pode vetar por duas circunstâncias. Ele pode vetar por inconstitucionalidade, vício de iniciativa, né, projeto aprovado que trata de matéria de iniciativa reservada do prefeito, pode vetar por isso, aí seria um veto por inconstitucionalidade, né, tal. E ele pode vetar também, tem uma interessante, ele pode vetar também por entender que é contrário ao interesse público. O prefeito tem essa prerrogativa. Entender que, pois não? Sim, sim, sempre motivado. Sim, 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 nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Os vetos, obviamente, são votados em primeiro, pois não? Sim, sim. O veto vai ser apreciado, na verdade, né? É apreciado, mas na apreciação do veto, vota-se novamente o projeto. Está detalhado no regimento, tá? Na apreciação do veto. Como? Sim, vai para o prefeito. Sim, um todo. Ele veta. Sim, 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 sim.
Está deliberando o veto em si. Há um motivo para isso. Veto não é proposição. Esse é o motivo. Não. A Câmara vota proposições. O veto não sendo proposição. É lógico o que tu disse, até é lógico, mas de fato tem essa questão conceitual. Como ele não constitui proposição, então ele não é votado o veto, vota-se de novo a proposição. Sobre o que você me perguntou aí, você de rosa aí? Sim, sim, sim. Mas tinha uma outra coisa. Exatamente, na apreciação do veto, independentemente do quórum exigido para a aprovação do projeto, é maioria absoluta. Mesmo um projeto que exigisse maioria simples, a apreciação do veto, aquela parte, a apreciação do projeto novamente em razão do veto, é maioria absoluta. Nós vamos ver mais detalhadamente isso mais adiante. Sempre quórum. Quórum é a quantidade de votos necessários para a gente aprovar alguma coisa, né? Então, maioria simples. A maioria simples, ela é a maioria dos presentes, desde que esteja no plenário a maioria absoluta dos integrantes da Câmara. Então, vamos imaginar que tenha 18 no plenário. Um outro detalhe interessante que é o seguinte, não sei se está aqui, mas enfim, é, a Câmara só delibera, a Câmara só vota alguma coisa se estiverem presentes 18 vereadores e vereadoras no plenário, ou seja, a sua maioria absoluta. No quórum de maioria simples, então, se apura os votos da maioria dos presentes, desde que estejam no mínimo 18. Então, vamos imaginar uma votação apertada, não é? A maioria absoluta é 18. Se tiver metade de 18 é 9. Se tiver 10 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Na maioria simples. Maioria absoluta, aqui tem uma coisa interessante. É o número inteiro imediatamente superior à metade. Mas não é metade mais um? Pior que não. Se o número de integrantes do parlamento for número par, coincidentemente, a maioria absoluta será metade mais um. A Câmara tinha até o ano passado 36 vereadores. A metade de 36 é 18. Então, vamos imaginar que na maioria absoluta, 19 seria o quórum para aprovar alguma coisa que exigisse maioria absoluta. Casualmente era metade mais um, mas a gente, no senso comum, a gente diz, não, é metade mais um. Então, não é. Na verdade, a gente divide no meio. No caso, nós somos 35 vereadores, é 17 vereadores e meio. Né? Então, nós temos que apurar, porque se fosse metade mais um, ia dar 18,5, e o problema ia continuar. Então, na verdade, é o número inteiro imediatamente superior à metade, de forma que configura a maioria. Como eu disse para vocês, nós não temos uma fração de pessoa, né? Então tem que ser um número imediatamente superior. A maioria qualificada, então, são matérias que são exigidas 2/3 para aprovação. Né? Quais são essas matérias? Comum aí é o título de cidadania. Né? Os títulos de cidadania têm que ser aprovados por 2/3. Né? Alterações da lei orgânica são também por 2/3, em 2 turnos de votação. Então, a rejeição do parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito também são 2/3. Então, tem algumas matérias aí que são necessários 2/3 dos votos. Tá bem? Isso aqui é uma coisa que dá muita dor de cabeça. São as prejudicialidades na votação. Tá? Emenda de conteúdo, primeira hipótese, emenda de conteúdo igual ao de outra rejeitada. Porque, obviamente, você apresentou uma emenda lá, dizendo que a vida útil dos táxis é 10 anos. Se ela for rejeitada, você não vai votar outro que diz a mesma coisa. É uma coisa meio óbvia. Né? Mas tem uma outra coisa. Emenda de conteúdo igual ao contrário de outra aprovada. Igual foi fácil de entender. Você já votou 10 anos, não vai votar 10 anos de novo. Mas o conteúdo contrário. E aqui a palavra contrário é um problema. O que é contrário? É uma coisa oposta. Se eu disser que
que a emenda, se o projeto disser que a vida útil dos táxis é 10 anos, e eu faço uma emenda dizendo que é 12, e aí o cara apresenta uma outra emenda dizendo que é 15, essa emenda ela é contrária, e aí a emenda de 12 é aprovada, ela é contrária à outra. O conceito de contrário é muito ruim. Então a gente trata isso o seguinte, que nós interpretamos isso de uma outra maneira, que a Câmara só se manifesta uma única vez sobre determinado tema, aprovando ou rejeitando. Então, vamos imaginar, vida útil dos táxis. Eu estou usando esse exemplo porque ele tem um número, né? Fica fácil de entender. Vida útil dos táxis. O projeto dizia 10 anos. A emenda número 1, que foi aprovada, ela colocou 12 anos. E a emenda número 2, que dizia 15 anos, nós consideramos prejudicada, não porque necessariamente ela seja contrária, porque a expressão contrária, a palavra contrária, ela tem uma definição léxica que é estranha, né? Que é de oposição. Mas a gente entende o seguinte: a Câmara só escolhe uma vez, uma coisa de cada vez. Se ela disser numa emenda que o projeto diz que é 10, e se uma emenda disser que não é mais 10, é 12, e for aprovada, as outras, a Câmara já fez a sua escolha. Então ela não vai. Por quê? Porque se ela quisesse a emenda de 15, ela rejeitava a de 12. Entendem? Entendem a lógica? Então a gente interpreta dessa maneira. Porque realmente contrário teria uma coisa fácil. Se o, se o projeto dissesse que os postos de saúde ficam abertos de dia e uma emenda dissesse que fica aberto de noite, aí era fácil, porque uma emenda dissesse que era de dia, bom, aí é contrário. Mas olhem que a palavra ela se presta para múltiplas interpretações. Então a gente interpreta dessa maneira. A Câmara escolhe cada uma vez. Se ela não quiser a emenda que está antes, ela rejeita e vota depois. Essa é a ideia. Por óbvio, as emendas mesmo que aprovadas, elas são prejudicadas em razão da rejeição do projeto, né? A emenda é um acessório do projeto. Então, se morre o principal, morrem os acessórios ainda que aprovados, né? Não sai só a redação final com a emenda aprovada. Morre. Aqui eu já meio que iniciei com vocês aí um pouco, né? A apresentação de emenda, subemenda e mensagem retificativa na hora do dia. Isso nós vamos tratar na quinta-feira que vem. Agradeço a presença de todos. Não, eu já estou vendo 4h30 aqui, já dá uma hora e meia. Eu acho que é o razoável para as pessoas ficarem concentradas aí. Obrigado para vocês aí. Voltamos aí na semana que vem. Sempre deixo eu sempre deixo um mistério. Assim. Tudo bom? Bom, claro, fica à vontade. Vocês vão disponibilizar o material. Essas lâminas vão ser. Eu só não dou ela antes porque eu vou te dizer, eu já dei esse curso 10 vezes. Bom, eu já dei esse curso 10 vezes e toda vez eu mudo um pouquinho. Aí no final, que aí no meio da apresentação, às vezes, puta, eu tinha que botar isso aqui mais cedo. E aí no final eu dou mais uma animada nela. Tá, aí eu vou disponibilizar. Cedo? Hã? Cedo, sim. Não, não, foi. Não, mas é que a tarde foi isso também. Não, não, mas é que hoje não, mas tem um motivo. Tem um motivo. Não, nós começamos às 13, é 4h20, 1h20. Intervalo de 1h10. Ah, que não. Mas é o seguinte, nós temos hoje audiência pública nas ilhas. Nas ilhas. Nas ilhas. Então eu tenho que me preparar espiritualmente, eu tenho que comer alguma coisa. Psicológico. Me preparar por causa da audiência nas ilhas. Nas ilhas, né? Deixa eu aproveitar. Hã?